O romance. Um coração de Maria Padilha das Almas. Psicografado pelo médium Nunes Correia. Pelo espírito Ama Gustavo Yang. Sinopse. Este livro conta uma história em meados do século XIV, na França. Nossa personagem segue entre desejos e anseios, em sua rotina diária em volta da vaidade e do acúmulo de bens, buscando encontrar em si mesma a sensibilidade em volta de seu ser. E após atitudes abruptas, envolve-se em caminhos desesperadores de sua alma, encontrando o auxílio dentro da misericórdia de Deus, através da miserabilidade espiritual, nas zonas trevosas do mundo extrafísico. E somente assim e através dela, a corrente de amigos e benfeitores espirituais, a conseguiram resgatar. Muito além do que imaginam as criaturas, Maria Padilha é a guerreira em prol das religiões, como a Umbanda, Candomblé, Batuque, e outras. Esta entidade serve dentro dos mais variados campos de compreensão das energias. Uma amiga, sem sombra de dúvidas, uma irmã e, para iniciar este prólogo da felicidade, e do amor desta tão controversa entidade, melhor que a compreendamos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist ou vídeos. Gratidão a você, que deixa o seu gostei nos vídeos, que comenta e compartilha. O seu apoio ajuda o canal a crescer, pois o YouTube deixou de notificar as minhas postagens. Maria Padilha. Eu, Maria Padilha, e nessas páginas. Subscrevo-me. Nas antigas eras. E somente por ser mulher considerada de vida fácil, atendi aos incautos da vida, facilitando-lhes todo e qualquer auxílio. Vivia em um lugarejo muito próximo a uma igreja. Mulher considerada de vida fácil, e não por despojar-me diante dos homens, ou submetê-los às agruras de minha beleza. Fui uma mulher de vida fútil devido, sim, às minhas riquezas, e por ocupar um cargo de acesso fácil em minha existência. Fui considerada por muitos cortesã e cortejadora, recebendo críticas até mesmo da igreja, a qual não aceitava as opiniões que eu havia formado sobre a minha vida e sobre mim mesma. Eu vivia em uma cidade calma, tranquila, havia herdado de meus pais uma linda casa e muitas riquezas, acreditava ocupar situação privilegiada perante muitos. O engrandecimento, a vaidade, muitas vezes foram meu caro pecado sepulcro. Vivi uma infância muito linda. Fui filha de um comerciante abastado de minha cidade. Não obstante, minha casa era figurada por pessoas importantes da época, e dávamos muita importância às belezas estéticas de nossas casas. Cultuávamos festas homéricas. Neste tempo, chamavam-me apenas de Maria. De meus pais, recebi os valores de uma época de encantos e glamour. Maria vivia como uma jovem bem rica e de família renomada. Mas não se sentia feliz. Para abrasar meu coração cheio de dor e de tristeza, embrenhei-me nos sortilégios da paixão avassaladora. Envolvia-me facilmente criando situações constrangedoras aos meus semelhantes. Coronéis eram romances do meu cotidiano, e soldados, escravos, enfim, todos que eu pudesse arrastar às minhas paixões corriqueiras. Os boatos, muitas das vezes, constrangiam meus pais, os quais eu negava veementemente, criando risos e deboches aos acontecimentos, taxando-os de inventados, às vezes, corrigindo os interlocutores do caso sobre as acusações e até mesmo os afrontando. E quando estava próximo do período dos meus estudos avançados, fui mandada a um convento. E assim começa a minha história. Chamava-se Convento do Frade. Lugar simples, nem comparado ao que eu estava acostumada. Meus pais estavam muito felizes, pois isso significava para eles e todos uma comprovação da pureza de sua filha. Sabida de que meu lugar nunca deveria ter passado por ali,
Segui os dias. O convento do frade ficava em uma montanha, com linda vista para o mar. Na rotina diária, sempre reservava algum tempo para apreciar as belezas do lugar. Seguindo as doutrinas ali praticadas, achava-me às vezes dotada de algum dom, pois previa alguns acontecimentos cotidianos. Com a chegada de alguma pessoa ilustre, nos hábitos da época, pessoas renomadas podiam fazer visitas e até mesmo participarem de jantares oferecidos nas congregações, que eram formadas por filhos de casais abastados da época, que, muitas vezes, davam somas aviltantes às igrejas para que seus filhos fossem aceitos. O pároco do local chamava-se Dom Gregório, filho também de pais iguais aos meus. Segui servindo a Deus os preceitos que nos eram impostos em uma rotina diária de trabalhos que mais pareciam uma tortura. Dedicada e gentil, fui logo sendo solicitada. Chame Irmã Maria, resolva. E assim segui, nunca contestando nada, sentindo-me serva de Deus e dedicando-me ao máximo. Meus pais de vez em quando apareciam e eu, saudosa, os recebia de braços abertos, e muito feliz corria ao seu encontro. Meu pai, na intenção de agradar a Dom Gregório, trazia doces, e ele ficava enaltecido com o gesto. Em muitas vezes, no meio do jantar, em um piano encostado a uma parede, os agradecia com toques dedilhados pelo próprio Deus. Considerada por muitos, e até os que duvidassem, mas fui uma serva dedicada e auxiliadora na época. Sabia do compromisso assumido e a promessa do anel que havia em meu dedo, uma prova de amor a Deus naquela época. Era um anel com o nome de Jesus gravado. Polêmica, algumas vezes agressiva, nem sempre concordava com as atitudes de alguns. Desconectada das crenças, achava-me cheia de amor. Imaginava como servir a Deus fosse tão importante para aquelas pessoas. Em situações, apanhava ou até mesmo ficava trancada, uma costume comum, e, via de regra, a quem houvesse desobedecido ou infringido algo. Triste e solitária ocupava-me durante essas noites lendo livros, os quais estivessem mais em acordo com meus pensamentos. E de acordo com a vontade de meus pais, deveria permanecer ali, aceitar Jesus como Salvador e guardar os preceitos impostos como uma troca da compreensão do pároco para com eles. Sentia-me escravizada, solitária e triste. Auxiliava a todo e qualquer viajante que aparecia, hábito muito comum como o de oferecer uma sopa. Maria, acompanhe o rapaz ao seu banho, ensine como deve fazer. Maria, alcance cobertores quentes ao nosso visitante. Enfim. Maria. Procurava sempre servir. Os anos foram passando. Já não tinha a mesma disposição, e o convívio com as irmãs me dava já a conhecê-las e nos divertíamos muito. Lavávamos as roupas de fora do convento. Ríamos muito e entendíamos que poderíamos deixar extravasar o coração de adolescentes, por vezes apaixonadas. Comentávamos sobre este ou aquele viajante e em algumas das vezes éramos advertidas por irmã Beta, que nos dizia: cuidado, meninas, Dom Gregório pode ouvi-las e irá enviá-las de volta, então silenciávamos. Corria tudo bem, os amigos, a vida simples, mas imbuída de corações sinceros. Uma certa noite, deitei-me e não conseguia dormir. Dormíamos em quartos de duas irmãs onde a cama era um beliche. Durante a noite, uma das irmãs, percebendo que não dormia, disse-me: Maria. Sim. Você tem intenção de continuar aqui? Não, irmã Zuleide. Tenho vontade de ir embora e não sei como seria a reação de meus pais. Entendo. Também me sinto assim, acho os trabalhos difíceis. Não, apenas não me sinto serva de Deus. Ficamos horas conversando, eu e irmã Zuleide, durante aquela noite. Sonhei com um jovem lindo, um rapaz que aparecia e desaparecia em meu sonho,
um rapaz alto e bonito. Ao acordar na manhã seguinte, segui os afazeres costumeiros quando, para minha surpresa, adentrou diante de mim na porta um rapaz ferido e se disse assaltado. Eu prontamente chamei por irmã Beta, pedindo auxílio. O jovem atendia pelo nome de Álvaro. Eu auxiliei imediatamente, ele agradeceu-me, pois o ferimento no braço era deveras aparente. Em súplicas me pediu o segredo, dizendo que todos nós ali não deveríamos comentar com ninguém que ele esteve ali e que, se caso assim o fizéssemos, ele sofreria uma represália. Ficamos surpresos e, mediante aquela situação, solicitamos a presença do pároco, que nos atendeu, pedindo então que ele o acompanhasse até sua sala. Lá entrando, decidiu confessar-se e, após longa conversa com Dom Gregório, durante a confissão que, por descuido aconteceu com a porta entreaberta, tive a possibilidade de aproveitar e ouvir. Dizia ser de excelente família, porém havia se envolvido em situação constrangedora, apaixonou-se por uma jovem a qual não descendia de família muito promissora, e seu pai, sentindo-se aviltado, o havia banido de sua cidade. Ouvi tudo e pensei: coitado, todo machucado sem poder ir para casa. E mesmo não podendo intervir, tratei logo de fazer algum barulho, pois, conhecendo Dom Gregório como conheço, bastam algumas batidas. E ouvi: quem está aí? Sou eu, Dom Gregório, desculpe, estava aberta e não tive como não ouvir. Sim, entre, já que já sabe do que se trata, e é muito feio escutar atrás das portas, mocinha. Entrei muito discretamente e o vi me observando. Perguntei: Dom Gregório? Sim. Este moço não é filho do Barão de Vizir? Que era um grande lutador de exércitos da época. E o jovem surpreendeu-se com a minha narrativa e respondeu muito antes de Dom Gregório indagar. Certamente, minha jovem, mas você deve guardar segredo. E interrogou Dom Gregório, pedindo seu auxílio e dizendo estar correndo perigo, perguntou se poderia hospedar-se ali por uns dias. A jovem, muito antes da resposta de Dom Gregório, já se perguntava: o que será que houve? Só isso? Que pai cruel e rígido, como expulsou o próprio filho. Provavelmente deserdando. E fiquei a pensar. Dom Gregório levantou-se e foi em minha direção, fitou-me nos olhos e me disse: mocinha, não abra sua boca, o Barão de Vizir é conhecido por sua crueldade e punições severas, às quais qualquer um de nós aqui estará sujeito, caso desconfie. Nem mesmo a mais alta cúpula da igreja nos acalentaria de tal fato. E provavelmente ainda seríamos julgados pela própria igreja. Devido à situação e estando Dom Gregório em posse da ordem, aceitou, porém, proibindo que ele se expusesse lá fora, a fim de escondê-lo melhor e, sendo alma de bom coração, evitando a morte do rapaz. E após todos os preparativos, nos recolhemos. No dia seguinte, como já era de costume, Dom Gregório levantou-se bem cedo e foi apanhar algumas lenhas, a fim de aquecer o ambiente. Fez o café, colocou a mesa, o que lhe era de costume, pois esta parte mais o fazimento de pães era sua regra. Dom Gregório odiava que não deixassem fazer e servir os pães pela manhã aos viajantes que por ali passavam, os pregando a teoria dos tão magníficos pães. Inflamando-se de tal maneira que alguns visitantes me olhavam como que a dizer: olha isso, perdeu-se. Tratei logo de ir acordando antes mesmo que o pároco tocasse o sino da igreja, que era um despertar de todos os dias. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia. Acordou cedo, foi o cantar dos passarinhos? Ou alguma coisa mais lhe chamou a atenção, mocinha? Credo, Dom Gregório, não me pareço mais com essas moças. Ah, sim, acredito. Nunca ouviu dizer, filha. O que, padre? Das tentações da carne.
Fiquei em silêncio e até me ria por dentro. Em pouco tempo e sem demoras acordou nosso amigo. Bom dia, padre. Bom dia, senhor Álvaro, como passou a noite? Bem, muito bem, padre. Bom dia, irmã Maria. Bom dia. E fiz de conta nem o perceber. Segui meus afazeres, porém sabia que alguma coisa ou algo nos havia tocado. Pensei. Que estranho aquele sonho, este jovem a me olhar, tão parecido. Imagina, deve ser coisa ruim tentando estragar a imagem que eu havia conquistado. O sol estava maravilhoso e como não havia terminado de lavar alguns lençóis, pedi licença e me retirei. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Já há algum tempo estendendo as roupas, senti alguém segurar em meu braço. Era ele. Realmente, naquele momento, tive a certeza e, mesmo assim, as chances de permanecer ali, caso eu não o encontrasse, seriam quase nulas. E lhe disse: não te dei permissão nenhuma, sujeito ousado. E fui saindo com uma trouxa enorme na mão. A criatura insistente se aproximou e falou-me. Ontem, enquanto dormia, pensei em você. Pois não devia, sou alguém que já está casada, uma serva de Deus, não percebeu? Sim, percebo. Vejo o brilho em seus olhos e tristeza. Tristeza. Não seja tolo, sou muito feliz aqui, bobagem, seu moço. E ele saiu imediatamente batendo suas botas. Os dias foram seguindo. Nem sempre nos encontrávamos, os afazeres eram muitos. Dom Gregório vivia à espreita nos observando de longe. Às vezes até nos abordava, torcia perto de nós coisas do tipo. Apenas sorríamos. As noites iam passando, eu incluindo sempre em minhas orações, temia que algo acontecesse. Fugi. Fugi o máximo que pude, mas já era visível e inevitável, temia o encontro por noites a fio. E quando seria, já não tínhamos mais o que esconder, não era certo, estávamos em uma igreja cercados de pessoas de bom coração e valores nobres. Enfim, o inevitável aconteceu. Amamo-nos apaixonadamente durante noites a fio, já não escondendo de nós os sentimentos que explodiam em nossos corações. Evitávamos ao máximo nos encontrar no café da manhã, no pátio, somente nas refeições e ainda procurávamos sentar-se-nos longe e separados, com a intenção de não sermos descobertos. E assim começou um coração de Maria Padilha. Um certo dia. Maria. Sim, Dom Gregório. Poderia me acompanhar até minha sala? Sim, certamente. Mas o que houve, Dom Gregório? Bem, esta deveria ser a minha pergunta, não a sua. Nada, Dom Gregório, nada. Fiquei preocupado, você e Álvaro não têm conversado, e estão se evitando. Não, Dom Gregório, apenas não nos falamos, só isso. E quais as suas intenções com o jovem rapaz? Sabe que não poderá investir em nada, pois seus pais não aceitariam e seria queimar o voto feito perante Deus. Certamente que sim, Dom Gregório, claro que sim, não tenho aspirações desse tipo. Que bom. Fico mais tranquilo. Filha, achei que poderia quebrar seu juramento. Certamente que não, padre. Do alojamento onde estávamos, muito facilmente avistávamos os caminhos que levavam até o convento. E, mesmo sem querer, e estando eu limpando algumas vitrinas, percebi alguns homens a cavalo nas proximidades. Entraram nas adjacências do castelo, corri imediatamente para avisar Dom Gregório, que tratou de esconder rapidamente nosso hospedeiro.
Aos poucos, foram se aproximando e, para nossa surpresa, quem vinha na frente? No primeiro cavalo, era o conde de Elzar, com seu grande amigo, o barão de Vizir. Fiquei bastante apreensiva, pois, sendo nós de família abastada, havíamos ouvido falar e muito de ambos e seus malfeitos. Os soldados seguiam junto de seus íncepes em pouco tempo acirraram os cavalos, e, após descer calmamente, é claro, pela primeira vez adentraram a igreja. Até se aproximarem um pouco mais, quando foram interpelados por Dom Gregório. Bom dia. Senhores, aqui devo a honra da visita à casa de Deus. Bom dia, padre. Muito ouvimos dos seus feitos. Agradeço, senhor conde, e ao senhor também, barão. Podemos lhes fazer algumas perguntas? Claro que sim, estarei ao seu dispor. Certo. Temi. Nesta hora, tive a certeza de que perguntariam sobre meu amor. E não eram perguntas, tinham um tom de deboche como se já soubessem o paradeiro do rapaz. Padre. O senhor por um acaso teria visto pela redondeza, algum jovem com nome de Álvaro? Estranho, com esse nome, não. Ultimamente não tivemos nenhum viajante por estas redondezas. O senhor tem certeza do que afirma? Sim, tenho, barão. Ah, bom. Sabe que o Deus que o senhor serve não tem pactos com mentiras. Sim, senhor, eu leio a Bíblia desde a minha infância. Não sou um padre fixado a ideologias e nem a sacralização de pecadores. Certo, entendo. Caso o senhor o veja por aqui, faça o favor de nos avisar. Temos contas a acertar com o rapaz e gostaríamos de não ter problemas com o senhor e nem com ninguém. Apenas o queremos julgar pelos seus atos. Certamente, senhores, caso o indivíduo apareça, lhes enviarei um pombo com um recado e lhes agradeço a visita. Nós, também, padre. E saíram meio sorridentes, achei aquilo estranho e, quase na saída. Padre. Sim. Quantos anos tem a igreja Notre Dame? Está aqui em Granville desde 1450. Ah, sim. Muito bonita a construção. Obrigado, barão. Os dois, juntos com seus soldados, saíram, montaram em seus nobres cavalos e partiram. Corri rapidamente a um porão secreto que havia entre dois quartos para libertar Álvaro, que já dizia estar sem ar. Rapidamente destravei a porta de ferro e ele me agradeceu. Quando retornou à cozinha, preocupou-se com Dom Gregório, que, após a saída dos homens, teve um mal-estar grave. Nossa! Foi horrível, um clima estranho, tons de vozes que mais se pareciam a hienas. Dom Gregório, após se recompor, me disse: temos que mandá-lo embora. Eu, já apaixonada, lhe falei. Nunca. Foi quando ele nos interrompeu. Como foi, padre? Horrível. Acredito que sabem e, se for, corremos perigo. Desculpe-me, não queria causar nada ao senhor e nem aos seus. Entendo, mas não podemos deixar que as emoções prevaleçam nesta hora, temos que achar uma forma de resolver. Não esquecendo que Elzar e Vizir são cidades distantes daqui e não pertencem ao nosso reino, o que me preocupa mais ainda. Compreendo, padre. Imaginei fugir com ele naquele momento, meu coração partiu. Andávamos agora com o coração cheio das constipações corriqueiras, dos que se amam e não possuem a chance de juntos seguir a jornada. O pároco ficou extremamente preocupado com a situação, estudando de alguma forma as possibilidades de sairmos daquilo. Certos de que nada poderíamos fazer, seguimos a nossa jornada cotidiana. E após alguns dias se passarem, decidi sugerir ao padre uma solução que me ocorreu. Já eram altas horas da noite e, após seguir os corredores do convento segurando uma vela, bati-lhe à porta. Padre Gregório.
Quem é? Irmã Maria, padre. Aguarde um momento, minha filha. E após acender uma vela. Pode entrar. Desculpe-me, padre, entrar em seus aposentos em uma hora tão desagradável. E o que deseja, minha filha? Estive pensando, padre. Sim. E achei uma solução possível para o caso de Álvaro. Temos aqui muitas irmãs. Sim. E a grande maioria delas não se importaria em emprestar seus trajes ao nosso visitante, que, possuindo longos cabelos, poderiam esconder-se como irmã da nossa congregação. Sem que fosse descoberto tão facilmente, enquanto tentamos encontrar solução mais tranquila para este caso. E ganhando o tempo que necessitamos neste momento. Minha filha, vejo que não passa de uma menina, e ainda não conhece a fúria e a soberba dos que aqui estiveram. Estando eles em situação privilegiada em relação a nós e não somente pela classificação que lhes foi atribuída, pois um conde e um barão definem posições governamentais, que, muitas das vezes, o são sem a interferência da Igreja. Este convento nos foi cedido a duras penas e muito trabalho, após termos construído pedra a pedra junto a esta igreja. Será inútil confrontá-los e não compartilhar suas opiniões, o que não nos ajudaria em nada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sim, padre, entendo. Agradeci-lhe a atenção e, já estando a vela quase a terminar, retornei então aos meus aposentos. Daí já extremamente preocupada, a passos lentos, o silêncio seguia-me entre os corredores de pedra. Sentia-me abandonada e incompreendida naquele lugar. Portas e mais portas. De repente ouvia algo, era Álvaro, que estava escondido em uma das escadas. O que faz aqui? Escondi-me, não imaginei ser você. E se não fosse? Não deveria estar dormindo. Sim, Maria. Que bom que me entende. Debrucei-me sobre a janela de pedra e ele aproximou-se. Sei que não é feliz aqui. Como pode dizer isso? Vim para cá há muito e com o passar do tempo ganhei a estima de todos aqui. Não estou falando sobre isso, Maria. Sobre o que, então? Não minta para si mesma. Muitas vezes vi em seus olhos o medo, a revolta, a tristeza. Talvez possa ser verdade. E ele aproximou-se, beijando-me loucamente. Nesta hora não tive dúvidas, era ele o homem que tanto almejei. E por um segundo imaginei uma voz da minha consciência dizer, Condessa de Vizir. Sim, já sonhava com esses momentos. Eu que não havia seguido nenhuma regra durante o tempo que estive ao lado de meus pais. E já tendo seguido este convento aos 21 anos não poderia deixar de imaginar a possibilidade de não estar ali. Em segundos livrei-me de seus braços e corri na direção de meu quarto, apagando-se a vela. Tranquei a porta e deitei-me, cheia das paixões em meu coração. Imaginei-me despido e com ele sobre o meu corpo nu. Me erotizei imaginando suas volúpias, seu cheiro. Na manhã do dia seguinte, retornei aos afazeres comuns aos que estava acostumada. Dom Gregório, ocupado com os afazeres de uma festa, seguiu trabalhando e continuou escondendo o filho do barão de Vizir. Todos os anos era comum nesta época, no dia 13 de junho, ser feita uma festa para o padroeiro da igreja, Santo Antônio. Os afazeres começavam muito antes da festa, que ocupava várias dependências do convento, onde irmãs se revezavam entre fazer os pães e lavar as toalhas, providenciar os doces, que eram mexidos em grandes panelões com os cozidos e os assados para o dia da festa. Dom Gregório, sempre alegre com os acontecimentos da festa do padroeiro, esqueceu-se dos perigos que representavam datas comemorativas e não se ateve ao nosso ainda hóspede. Os dias foram passando. Por nossa conta, a igreja arrecadava donativos que nos eram alcançados por nativos do local.
chegavam sempre grandes carroças cheias de farinha, ovos, leite, recentemente tirados das vacas, açúcar, manteigas, enfim, quase tudo o que era necessário para a festa. Até mesmo vinhos, que eram apreciados pelo padre, e as famosas cachaças da época, dormidas em canas de açúcar e depois destiladas e trazidas para a festa, o que rendia um bom lucro para a nossa igreja. Já ia me encontrar escondido com Álvaro, que, aos poucos, foi se aproximando de mim, imaginando estar se apaixonando. Ele muitas vezes passava e apenas sorria, porém, causando já desconfiança sobre algo entre nós. Não demorou muito para eu ser chamada para falar a respeito. Dom Gregório, bom dia. Bom dia, irmã Beta, o que houve? Bem, Dom Gregório, sei que o senhor serve a Deus com todo o seu amor e dedicação, mas nós, irmãs de nossa congregação, não podemos aceitar que esta situação se prolongue, padre. Do que fala, minha filha? Padre, estou com isso engasgado há muito tempo e agora devo falar-lhe. Sim, minha filha. Irmã Maria está tendo um romance dentro de nossa congregação, padre. Fala por você, irmã Beta, ou pelas irmãs de nossa casa. Padre, ouça-me. Isso não pode continuar. Não tenho provas ainda, mas o senhor, como responsável de nossa congregação, não deve deixar que este caso passe sem a punição devida, ou melhor, necessária, padre. Entendi, minha filha, deixe passar os festejos de Santo Antônio, nosso padroeiro, e, assim que a festa terminar, iremos tomar a decisão que nos for cabível neste caso. Obrigada, padre, sabia que poderia contar com o senhor. Ah, e a propósito. Sim. Chegou uma carta endereçada ao senhor, estando em seu nome, não quis abrir. Sim, obrigado, irmã Beta. Fez bem. Ao seu dispor, padre. No dia seguinte, pela manhã, pouco antes da festa, que deveria acontecer nos próximos 3 dias, Padre Gregório acordou cedo como era de costume. Havia lá embaixo, próximo à entrada, um cesto em que costumávamos botar as correspondências. O padre desceu as escadas até lá para pegar a carta. Lá chegando, para sua surpresa, a carta estava mesmo endereçada à sua pessoa. Ele sentou-se para ler, na carta, um apelo que dizia: Eu, baronesa do reino de Vizir e estando sob o amparo da lei, declaro que ciente estou do paradeiro de meu filho. E não obstante devo tomar as providências que me cabem, levando ao conhecimento da igreja a má conduta de sua pessoa e do agravante que se encerra. Sabe de que o senhor, como dirigente de sua paróquia, temendo o bispo e amigo, tomará as providências cabíveis evitando o martírio de meu filho, o qual caberá à sua congregação em ressarci-lo. Aguardo a sua retórica. Dom Gregório, ao terminar, levantou-se e foi até uma das janelas. Fitou o horizonte imaginando o que poderia acontecer dali para a frente. E tendo a correspondência já sido entregue e não em mãos, preocupou-se com a possível fraude do documento, mas, estando ciente do carimbo que encerrava a narrativa da carta, tentou evitar transparecer seu conteúdo. O barão de Vizir, homem de pouquíssimo escrúpulo, não hesitaria em levantar seu exército contra a igreja. E daí preocupou-se mais ainda Dom Gregório. Já às vésperas da festa, tentou resolver as coisas. Maria. Sim, Padre Gregório. Faça-me um favor. Sim. Me chame Álvaro, preciso conversar com ele urgente. Chamo sim, padre. Sem delongas, Álvaro, já acostumado com as interpelações de Padre Gregório, compareceu imediatamente ao seu recinto. Com licença, pois não, padre, o senhor me chamou? Sim, Álvaro, entre, por favor. Ali estava ele, cabisbaixo, franzino, sentado me aguardando. Olá. Olá, meu filho,
Como está? Bem, padre, muito bem. Então sente-se. Logo não irá se sentir tão bem assim. Sentei-me logo e o padre alcançou minha carta. E eu ali pensando imediatamente ser falsa. E logo indaguei. Que bonita carta, Dom Gregório. Como assim, não ficou preocupado, jovem? É sua mãe que me aborda, e coloca-me em situação na qual tenho que entregá-lo. Sim, padre, disse e sorriu. Do que está rindo, meu jovem? Desculpe, Dom Gregório, perdão, não soube me comportar, mas... Mas o que, garoto? Padre, baronesas não respondem pelo exército de Nossa Majestade, o rei. Minha mãe não poderia ter enviado tal carta. Dom Gregório ficou furioso, uma carta falsa. E tem mais, se este for o brasão de nosso reino, seremos expulsos de toda a região da Dinamarca. Certo, meu jovem, fui vítima de uma fraude, agradeço-lhe. Não tem porquê, padre, mais cuidado. Ah, e outra, padre, sou filho apenas de um barão, meu pai é um assassino, e não lhe enviaria cartas através de minha mãe, esta não é sequer a letra dela. Obrigado, meu jovem. O padre saiu da sala translocado, corria pelos corredores atrás de irmã Beta, que somente ela teria sido autora daquela carta, embriagada de paixão e por inveja de Maria com Álvaro. Onde está a irmã Beta? Não sei, senhor. Onde está a irmã Beta? Não sei, padre. E aos corres, de lá para cá, de cá para lá. Cansou-se. Vendo que o horário já estava próximo das 12 horas, resolveu esperar, sabido que irmã Beta não tardaria a sentar-se à mesa. Já ao meio-dia foram todos se achegando às portas do salão de refeições, e o padre, em silêncio, fingindo ler a Bíblia Sagrada, permaneceu em uma mesinha, bem no lado direito da porta. Quando avistou irmã Beta entrar a sobressaltos, a interpelou. Irmã Beta. Sim, padre, bom dia. Obrigado, irmã, gostaria de lhe convidar a sentar à mesa. Sim, aguarde-me servir e sentarei convosco. Após servir-se, sentou-se frente ao padre, que permanecia em silêncio, somente olhando diretamente para seus olhos até que irmã Beta, já constrangida, perguntou. O que houve, padre? Está muito quieto. E o pároco, já certo do que havia acontecido, lhe perguntou. Há quanto tempo? Há quanto tempo que, padre? Que tem desejos carnais pelo jovem Álvaro. Irmã Beta permaneceu observando, e lhe disse. Não sei do que fala, padre. O senhor está bem? Não sei do que está falando. É sobre a carta? Sinto, padre, não adivinho o conteúdo daquela carta aí. Mesmo que soubesse, não o faria. Quem acha que poderia ter sido? Não sei, padre, somente mantenha-se longe de mim daqui para frente e me poupe de suas acusações infundadas à minha pessoa, com licença. E retirou-se da mesa. E ali ficou o padre Gregório a pensar. Ué, quem teria escrito, quem mais? Pensou o padre. E estando às portas da festa, desqueixou-se e deixou-a passar. A festa foi magnífica, tendo vindo pessoas de toda a redondeza. Era de praxe assistir primeiro à missa na catedral, e logo após seguir com os festejos que envolviam muitas carnes assadas, pães, muitos doces, bebidas, risadas, danças folclóricas e logo em seguida os pares iam se ajeitando. A festa durou por quase toda a noite, pois a grande maioria aproveitava o raro dia para se divertir. As arrecadações foram muito boas, deixando Dom Gregório muito feliz. Saiu tudo perfeito, tendo até quem aceitasse boa soma em dinheiro arrecadado na hora, enquanto um cidadão qualquer aceitava pular uma cerca,
e correr atrás de um porco na lama até montá-lo. E eu, durante a noite, em minhas preces após boatos, pedi por Álvaro que a mãe o perdoasse, pois temia que ele fugisse. Dias e meses foram passando e daí o que nem imaginávamos aconteceu. Ouvimos o sino da igreja tocar. Era já um costume, mas não naquele horário, pois era aproximadamente 23 horas, praticamente todos estavam já a dormir. Era Dom Gregório tocando o sino gigante que se encontrava sobre a igreja. Ficamos muito assustados, a maioria de nós com nossas camisolas brancas já amareladas pelos corredores do convento. Corri imediatamente atrás de Dom Gregório, avistei-o lá em cima, tocando. Logo imaginei que algo havia acontecido, gritei chamando o padre várias vezes e foi inútil. O barulho ensurdecedor não nos permitia ouvir nada, então corri até uma das escadas e, ao olhar para fora, vi um grupo de homens em cavalos belíssimos, todos andando em linha reta. Aguardei ali até poder ver o que estava acontecendo, pararam exatamente antes de uma ponte ao longe. Imaginei Álvaro e, olhando para trás, em meio à multidão, que agora corria para empunhar armas, e lá estava ele em meio a todos. Permanecia ali e Padre Gregório foi descendo lentamente as escadas da torre. Ao chegar embaixo, pôde me ver observando as entradas e me disse: "Saia daí, Maria, temos que nos proteger." Os homens foram seguindo em marcha e não demorou tanto para estarem bem ali diante de meus olhos. Desci do lado de dentro, para ajudar Dom Gregório que, já aos prantos, me disse. Lhes disse que enfrentaríamos problemas. Então, mais que rapidamente, juntamos os que se faziam responsáveis pelo lugar e decidimos subir para de alguma forma conversarmos. E ouvimos: "Álvaro, apareça." Era um dos soldados a cavalo que estava mais próximo do portão principal, e tornou a chamar: "Álvaro, apareça ou iremos ter que entrar aí e buscá-lo." Temi perdê-lo e, sem perceber nada, uma dor imensa em meu ventre, não consegui imaginar, senti algo mexer em minha barriga e, com as mãos segurando, percebi estar grávida. Então, sem saber o que fazer, permaneci em silêncio. Padre Gregório subiu uma escada e avistou os homens que estavam sobre os cavalos, já com tochas nas mãos esquerdas e espadas nas mãos direitas. Fora alguns que andavam no chão ao lado dos cavalos em formação, puxando-os pelas cordas. Ali me dei conta da gravidade da situação, não poderíamos entregá-lo, foi expulso, e, em súbito momento, imaginei o perigo que envolvia aquela situação. A aprovação de meus pais, estando grávida em um convento, decidi descer e contar-lhe. Em meio à multidão fui passando e o chamando pelo nome. Quando o encontrei e me aproximei, disse em voz baixa em seu ouvido: "Tem um filho seu em meu ventre e juntos correremos a fugir." Pois conhecendo a fama do barão de Vizir, não nos restariam chances de sobreviver. Os homens tentaram uma negociação em troca de marcos a moeda em posse da igreja na época, e, estando em situação de risco, fugimos, pois eu conhecia bem as saídas. Antes ainda de partir, pensei que deveria levar Dom Gregório comigo. Após olhar para trás e ver a igreja em chamas, pensei ter feito a melhor escolha. Encilhamos um cavalo negro que foi o nosso passaporte naquele momento. Seguimos a trotes voluptuosos em direção a qualquer lugar que nos desse abrigo, e, estando já o cavalo cansado e sem alimentar-se, nós também já exaustos, decidimos descansar próximos a umas árvores. A noite era fria e não tínhamos nos preparados para uma situação igual àquela. Eu pensava o tempo todo: que bom que fugimos, salvei meu filho. E logo vinha a imagem de minhas irmãs da igreja, as cenas do fogo, os gritos, tudo, absolutamente tudo. Havia apenas o cobertor que estava enrolado e alguns mantimentos que, na fuga, conseguimos pegar e esconder dentro das roupas. Deitados próximos a um rio, após comer e beber água,
cobrimos-nos com o cobertor que tentou nos aquecer e dormimos profundamente. Ao amanhecer do outro dia, imaginei estar chovendo, pingos de água caíam no meu rosto. Quando abri os olhos, para minha surpresa, era um bárbaro, um viking, jogando água em meu rosto. Olhei rapidamente Álvaro, com uma faca, tentou defender-me. Eram alguns sujeitos com peles de animais sobre o corpo que se intercalavam a pedaços também de couro. Começaram a rir de Álvaro, que acertava com a faca em nada diante deles, e acabou levando uma paulada na cabeça, caindo ao chão. Riram muito dele e passavam suas facas afiadas sobre os meus seios, fingindo que iriam cortar minhas vestes. Riam-se e diziam: "O que será que tem aqui embaixo?" Amarraram Álvaro diretamente no chão com as mãos para trás e eu com as mãos para frente. Pois nesta época se imaginava que a mulher era mais frágil e logo não conseguiria sair. Segui caminhando e, apesar das minhas vestes serem de uma religiosa, não fui respeitada. Fui puxada por um brutamontes, amarrada atrás de seu cavalo, e Álvaro também, que, de vez em quando, dizia: "Vão se arrepender, meu pai é muito rico e vai matar todos vocês." Riam e bebiam sem dar bola nenhuma ao que ele dizia. Descalça, cansada e sem água, acabei caindo e sendo colocada sobre um cavalo como se fosse uma carga. Álvaro seguia logo atrás, sendo puxado em outro cavalo. Temi por nossas vidas, foi inútil. Fiquei ali dormindo de vez em quando, com os balanços, abria os olhos e pensava: "Vou morrer." Fomos levados a um acampamento. Lá chegando, fui oferecida a um dos comandantes do lugar. Um negro alto muito forte, cujos braços pareciam palanques. Na sua cintura, uma espada capaz de cortar a cabeça de um camelo ao meio. Senti-me completamente desprotegido e sonhei em voltar para casa. Certa de que meu pai daria um jeito de me encontrar, fui seguindo ali. O lugar era estranho, tudo com lonas, como um acampamento cigano. Panelas para todo lado, alguns cervos pendurados e sendo defumados, muita carne, muita comida. Fui então cotada para servir ali o negro chefe do lugar. Minhas roupas foram trocadas e meus cabelos cortadores e, da linda jovem que fui, me transformei em uma aborígene coberta de peles. Pude ficar solto e Álvaro, na verdade, permaneceu amarrado, agora com as mãos para frente. Longe, muito longe da criação que tive. Permaneci ali sem a permissão de sair daquela barraca, lavava as peles, as colocava no sol, preparava o café da manhã, que tinha sempre que ter carnes, pois 90% das refeições se baseavam nisso. Comia muita carne e bebiam durante todas as noites. Às vezes, em surtos, pois as bebidas eram providenciadas ali mesmo, com teores alcoólicos altíssimos, que eram capazes de derrubar um cavalo. Servi incessantemente sem deixar perceber o meu envolvimento com Álvaro, que permanecia amarrado em uma das barracas. O tempo mudava constantemente e os obrigava em várias vezes a trocar o local do acampamento, que se tratava de clandestino com as leis próprias. A vida ali não era respeitada, pois, na visão deles, em todo o pedaço de terra era possível enterrar uma pessoa. Uma visão triste sem os hábitos higiênicos com que eu estava acostumada. Sangravam os animais que alguns encontravam na floresta e, depois de limpá-los, temperá-los, que era a obrigação dos homens do acampamento, então podíamos nos sentar e comer. A mesa, que era um tronco colocado sobre a grama verde, era onde ceavam somente os que dirigiam a coisa. Os outros ficavam de longe, observando, comendo em suas tigelas e bebendo em seus canecos. Os presos eram os últimos a serem alimentados, quando não, com as sobras de todos que nem faziam a questão de esconder. Aos poucos fui me adaptando, era de minha natureza, e, após confiarem em mim e sabendo depois que eu me tratava de mulher que tinha intenções de servir a igreja, a que respeitavam, deixaram-me portar uma pequena faca,
que possivelmente deveria ser para abrir uma fruta, sem lâmina, com cabo de madeira. À noite, como de costume, bebiam e ficavam em uma roda junto a uma fogueira. Alguns ali procurados por crimes hediondos, assassinos natos, outros eram ladrões de pouca sorte. E uma jovem grávida a esconder o tempo todo a sua condição, sendo estuprada quase todas as noites por aquele brutamontes. E se existe um inferno, esse foi o meu. Assistir não raramente às torturas impostas aos que descumpriam o que eles chamavam de lei. Fui me acostumando com as atrocidades ali, olhares de quem afiava facas, em outros momentos, risos com dentes de ouro, insinuações, abordagens sem nexo, chantagens, alguns chacoalhavam sacos com moedas na intenção de me impressionar. Pois depois de me vestir igual a eles, consideravam que eu permaneceria ali. Não havia respeito, qualquer um poderia cortejar este ou aquele a grosso modo se fosse preciso, como uma posse, uma compra por assim dizer. De vez em quando, servia água e comida a Álvaro, que sorria sempre que possível. Comiam muito e daí a alimentação ficava escassa, nem sempre dava para todas as pessoas. Eu muitas vezes escondia, após horas assando pães, porque, para uma aldeia daquele tamanho, assávamos pães durante 3 dias. Então, nem sentiam a falta, e de forma muito discreta durante a noite saía da barraca onde estava e conseguia jogar para Álvaro, uma metade de pão embrulhado em um lenço para alimentá-lo. Dias e meses passando, vivia exausta, rezava sempre que possível, imaginando uma saída. O rei, ou coisa assim, era muito perspicaz. Mantinha os olhos bem abertos durante a noite, tentando guardar a nossa integridade física, que naquele lugar era ato de muitos. A aldeia era alvo de ataques noturnos, com intenção de roubar aos alimentos que nos proviam, moedas e ouro. Dificilmente escaparíamos, achei muitas vezes que iríamos morrer. O avanço de outras tribos com origens diferentes dali e com costumes bem diferenciados. Ali, as pagas eram feitas com moedas ou mulheres, a maioria de nós trabalhava incessantemente, mantendo a organização de tudo e o cuidado com as crianças. Durante a noite dançaram, mas o clima era ruim, de fome e desconfiança. Fui dormir muitas noites imaginando sermos mortos, incansáveis noites. Ao amanhecer, éramos acordados pelo cheiro da fumaça da fogueira, que já pela manhã, enquanto o sol nascia, aumentava. E até que Álvaro já havia sido solto por acreditarem que, por estar comigo, não tentaria nenhuma besteira. Trabalhava e ajudava nas tarefas de cortar e transportar madeira. Triste realidade, imaginar que carregava um herdeiro em meu ventre e estar sobrepujada por aquele homem. Corriam os dias e certa vez, enquanto dormíamos, ouvimos gritos próximos. Alguma mulher da aldeia gritava sem parar, o que fez com que todos se acordassem. Fomos atacados por uma tribo alheia, que lançava pedras com fogo. Eram 2 pedras em uma corda que ateavam fogo e depois atiravam em nossa direção. Aquilo vinha com muita velocidade e enxergávamos praticamente quando já estava a nos atingir. Queimaram muitas tendas e, durante todo o alvoroço, consegui dar sinal a Álvaro, que correu para apanhar um cavalo. E conseguimos sair dali em direção contrária da grande maioria, possibilitando assim a nossa fuga. E após corrermos muito, novamente paramos. Graças ao bom Deus, a Álvaro, e a você, pensei nunca sair de lá. Que bom, conseguiremos viver nossas vidas. E nos escondemos, caminhamos ali por tudo e, distante, avistamos uma caverna, já que a experiência não merecia uma reprise. A noite veio ao nosso encontro. Lindas estrelas. Muito. Estou preocupada, Álvaro. Sei que você em algum momento será achado, precisamos ir para bem longe. Fugir. Acho que não, meu pai já poderia ter me encontrado. E agora estamos tão longe.
Sim, mas não confio mais nos acontecimentos. Entendo, Maria, e a criança? Está bem. Sinto dores, mas são as comuns. Isso não está me preocupando, mas o retorno à casa de meus pais, sim. Posso ir com você? Não conhece meu pai, ele não aceitará. Entendo. E se eu me apresentasse como Lorde com um nome nobre falso? Meu pai, com a nobre situação em que me encontro, poderá certamente achar pouco de você ou talvez até o expulsará de nossa casa. Apesar de ter sido muito bem ensinada, os bons costumes, sei bem, Álvaro, do que os homens são capazes. Mas, pensando no que me falou, estive a refletir que realmente não nos custaria nada e poderia, sim, se apresentar como Conde de Vizir. E pensei que podemos alugar uma carruagem até para que não pareça tão ruim assim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E agora, o que fazer? Diante daquela situação, meu pai com certeza deve ter imaginado que morri no incêndio da igreja, depois de tanto tempo sem saber o paradeiro da filha. Mas como retornar? Como poderia voltar à minha casa grávida, com uma criança em meu ventre? O que fazer com os sentimentos em relação a Álvaro, que sempre foi tão gentil? Não tive escolha. Deveria então lá chegar e com rédeas curtas alegar que o rapaz me salvou do incêndio na igreja, que depois fomos raptados e encarcerados em uma tribo. E meu pai então, se o conheço, trataria de oferecer uma paga, um valor em troca por ter salvado a minha vida. E o que fazer em relação à minha barriga? Culpar a quem? Chegar dizendo que estou grávida de bárbaros, daí correr o risco de morrer, já que meu filho estaria tanto tempo dentro de meu ventre, e ainda sofrer todas as chacotas de uma sociedade que julga as mulheres como seres inferiores aos homens e objetos sexuais, ou coisa assim. Deitei-me e chorei compulsivamente. Imaginando não ter como resolver, decidi tirar a criança que carregava. Como comunicar a Álvaro? Possivelmente seriam somente 3 meses e havia próximo dali uma cidade onde poderíamos procurar quem pudesse resolver aquela situação. Com as poucas condições que tínhamos, seria praticamente acabar com o que Álvaro conseguiu afanar de alguns indivíduos na confusão do acampamento. Ficaríamos sem dinheiro. Mas não tinha outra forma, meu pai não me aceitaria nessa condição, já que a sua honra era mais importante naquele momento. Então, no dia seguinte. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Como passou a noite? Bem, e você? Precisamos conversar. O que houve? Tem um problema a resolver que não podemos adiar. Qual? Não posso continuar esta gestação. Não diga isso. Irei trabalhar. Não faltará nada a esta criança. Sim, mas não se trata disso, meu amor. O que então? É que esta criança não é sua. E menti, a fim de resolver de forma mais rápida aquela situação. Ele me pegou pelos braços e, me olhando nos olhos, disse: Como? Como poderia? Em um convento de mulheres. Sim, Álvaro, mas é de Padre Gregório. Houve um silêncio nesse momento. Naquela época, estar gerando uma criança cujo pai era outro homem era uma grande ofensa, e me disse: O que podemos fazer, Maria? Conheço um lugar que é bastante conhecido. Lá, uma senhora já com uma certa idade pratica o que chamam de aborto. Retiram essas gestações de até 3 ou 4 meses. Sim, e ficou a pensar. Mas com que condições? Não importa, Álvaro, meu pai não nos irá aceitar de outra forma. Partimos. A cidade era muito pequena, em um vale local de difícil acesso. O povoado, quando nos aproximamos até se surpreendia com nossas roupas e o estado em que nos encontrávamos. Nada comparado à população.
Me lembrei de coisas do meu passado, já estando ali antes, sabia exatamente o local aonde deveríamos ir. Uma casinha bem humilde, mais afastada um pouco da cidade, do lado oposto do que chegamos. O cavalo estava cansado, e tratamos logo de dar-lhe água e comida e seguimos em direção à casa da mulher. Lá chegando, batemos palmas. Ela nos abriu meia porta e, com o corpo trancando a passagem, nos disse: "O que querem?" "Bom dia, senhora. Precisamos de sua ajuda." "Sim." Vejo que a mocinha continua dando seus pulos. Morri de vergonha, pois ela havia me reconhecido. E logo disse: "Senhora, temos o que lhe interessa e apenas preciso de seu serviço." Abriu a porta rangendo. Entramos. Um sofá no canto foi o que nos ofereceu. E me sentei esperando. O local era desprovido da limpeza necessária para atender seres humanos. Durante a espera, Álvaro me interpelou: "Acha certo o que estamos fazendo?" "Deus não concorda com isso." "Fique quieto." Falei bem baixinho. "Não acredito em Deus." Maria, mas, nos costumes de minha família, este ato é abominável. É um inocente que tem aí dentro. Não tem culpa da honra de alguns, e nem a desonra de outros." "Quieto. Já estamos aqui, apenas reze para que nada aconteça comigo." E sentimos um cheiro estranho. Era a dona que fumava um cigarro de palha. E depois de muita fumaça, atrevi-me e perguntei: "A senhora fuma?" "Sim, minha filha." "Mas é estranho, de onde vim mulheres geralmente não fumam." "Ah, sim, claro. Minha mãe também não costumava tirar seus filhos, senão eu não poderia estar aqui podendo ajudá-la. Deveria ter ficado quieta. Mas como sempre, não me contive." "A senhora já fez muitos abortos." E ela se ofendeu, abrindo a porta, e me olhou com um rosto franzino, e me disse: "Olha, filha, fique em silêncio se quer mesmo que eu faça isso. Se não, pode ir embora, não estou nem aí para o seu dinheiro ou família, que é coisa que nunca tive. Se você sair por esta porta, outra já entra logo em seguida. Entendeu?" Quieta. E não disse mais nada. Lugar horrendo e o tratamento pior ainda. Foi quando ouvi: "Está pronto? Pode entrar." Álvaro preferiu ficar do lado de fora, evitando ver a cena. Naquele momento, pensei: coitado, nem se deu conta de que o filho é seu. Entrei, acredito ter ficado ali durante 2 horas, as mais tristes da minha vida. Era uma menina e o rostinho nunca me saiu da cabeça. Fiquei em estado hemorrágico, tiveram que me levar em uma bacia enorme, aquela senhora e outra que me apareceu do nada, recomendaram-me repouso, e como deveria ficar ali, já que, neste caso, era o costume. Olharam para Álvaro, dizendo: "Rapaz, pode ir buscar comida, vá logo, estamos famintas e a moça vai ficar aqui pelo menos 3 dias." Chorei muito e me arrependi, mas não tinha o que fazer. Após 3 dias, e já recuperada, sorri a primeira vez pela manhã quando vi Álvaro entrar. "Bom dia, meu amor." "Bom dia, Álvaro, está chovendo lá fora." "Um pouco de chuva muito fina." "Quando será que vou poder sair?" "Quero ir embora." "Pelo que conversei, logo, só mais uns dias, Maria." "Que bom, daí iremos embora, preciso ver meus pais." As mulheres adentraram o quarto. "Bom dia." "Como está a mocinha?" "Bem." "Espero que melhore, não foi fácil, correu riscos, mocinha." "Sei, sinto muita dor ainda." "Claro que sente." E já no dia seguinte, acordamos bem cedo, eu, extremamente cansada. Encilhamos o cavalo e partimos.
Seguimos viagem com poucos suprimentos que conseguimos comprar à beira da estrada. Em um saco, tínhamos pão, frutas, água em uma cantina e carne de sol. Fomos seguindo viagem e, quando cansávamos, procurávamos descansar de dia, pois à noite os riscos eram muitos. Logo chegamos ao vilarejo próximo à minha casa. Meu pai era um dos homens mais ricos da cidade. Possuíamos muitas terras arrendadas e arrecadávamos fortunas com as criações de gado. Em nossa fazenda, todos os dias partiam 1 ou 2 carroças cheias de leite, que eram comercializadas na cidade. Minha mãe praticamente não trabalhava, cuidando apenas das nossas vestimentas e do bom andamento da casa, que era feito pelas criadas. Fomos nos aproximando, era ainda muito cedo e meu pai, apesar da condição abastada, estava sempre nas fazendas. Pude vê-lo junto dos escravos, à distância. Ele ficou parado, percebendo nossa chegada. Quando chegamos, lá estava ele parado defronte da casa. Desci do cavalo junto com Álvaro, papai correu e me abraçou. Deus, obrigado, foi o que ouvi naquele momento. Meu pai, chorando, agradecia a graça recebida e o atendimento de Deus às suas preces. Após abraçá-lo: Mãe. Filha. Deus seja louvado. Achamos que estava morta. Não, mamãe, fui salva, este Álvaro, quem me salvou,